Estão vendo aí os slides? Sim. Sim. Pronto, veja, Professor, na aula passada tem gente chamando aí, né? do nada a mulher traduziu aqui. O senhor clicou no site e a mulher traduziu em inglês aqui o negócio. Vejam, vocês como é que se diz? Estão enxergando aí, né? Então vejam, na aula passada a gente começou a falar sobre a introdução ao estudo da história, né? A gente tentamos ver o que é que estuda a história, para que serve a história. A gente viu um pouco a respeito da historiografia, né? Que é o quê? A escrita da história sobre a história, né? A historiografia, ela é a história da escrita da história. Então a gente viu desde a antiguidade até os dias atuais, perdão, como é que as pessoas produziam história, né? As diversas fontes históricas, né? Fontes materiais e imateriais. Vocês estão lembrados disso? As fontes materiais seriam todos aqueles vestígios, né, deixados pelos seres humanos. As fontes imateriais seriam, na realidade, tudo aquilo que faz parte da cultura imaterial. Por exemplo, quando um determinado grupo cria uma determinada lenda, né? Vamos falar, lenda do folclore, né? Por exemplo, Saci Pererê é uma lenda. Hoje a gente escreve sobre ela, mas essa lenda, durante um bom tempo, ela era passada, né, de pai, assim, de pai para filho, né, e não tinha a necessidade de escrever aquilo ali. De forma, por exemplo, que a gente não pode dizer que as sociedades sem escrita, né, elas não possuem história. Então, o que é que a gente tem? A gente viu que existem histórias, existem sociedades, né, que possuem a história grafada, né, registrada materialmente, e outras que não registram aquilo materialmente, porque aquilo é passado na base da tradição. E isso leva, por exemplo, a gente entender as diversas interpretações da história, a forma como o índio tupi ou índio do Alto Xingu, ele interpreta a origem dos seres humanos, né? E a história proveniente disso é diferente da forma como um europeu sueco, né? Ele vai interpretar isso daí. A gente viu que inicialmente, né? A história ela era obtida, né? Por meio do relato, né? Que se desejava que fosse imparcial, embora a gente viu que não tem condições de ter essa imparcialidade, né, na escrita da história, a gente pode se aproximar, mas não vai ter isso daí. E hoje, né, hoje os objetos, né, de estudo, certo, da história, eles são, são bem diferentes, né, assim, a gente tem a chamada história da vida privada, né? A história do medo. Eu tenho um livro aqui, por exemplo, bem legal, que é a história do diabo, né? Mostra como é que a concepção de mal, desde a época da antiguidade, ela foi criada, né? E como se associou isso a uma figura, né? Maligna, né? Que veio dar mais na frente a origem ao tinhoso, né? Deixa eu fazer o seguinte, para melhorar aqui, eu vou parar a apresentação aqui e vou colocar para compartilhar, não essa projeção aqui. Eu vou botar o compartilhar isso aqui, fica melhor, porque eu vejo vocês, ok? Tá dando para ver aí? Ok, professor. Deixa só eu aumentar aqui o zoom, certo? Pronto. Porque eu não fico com a preocupação de não estar nem me vendo, nem vendo, né, quem aparece aqui. Então, veja. Então, a história hoje, ela se preocupa, né, com vários outros objetos.
inclusive introduzindo a chamada metodologia da história oral, que eu acho que eu expliquei na aula passada. Vocês lembram disso? Que a gente teria, né, por exemplo, as histórias que são passadas, né, à base da oralidade, né, de pai para filho, por exemplo, elas são agora registradas, né, por historiadores e que relatam aquilo ali, descrevem aquilo ali, aí leva, né, para o camarada que deu a entrevista para ele conferir, aí ele assina ali, aquilo passa a ser uma fonte escrita que vai embasar essa questão dos estudos, né? Então vejam, o que é que a gente tem? A gente tem também a questão, né, a história se preocupando com a questão patrimonial, certo? Aí aqui a gente pode fazer, por exemplo, uma crítica, né? Eu fiquei muito puto mesmo, né, com perdão da expressão, quando eu vi, né, naqueles movimentos lá, que são, em que inclusive tem meu apoio, só não nesse sentido. Quando a gente viu, né, o assassinato lá do George Floyd, né, o movimento Black Lives Matter, a turma destruindo, né, estátuas de determinados monumentos, porque diziam que aqueles camaradas que estavam ali retratados eram racistas. Dane-se, ali você tem um patrimônio histórico. Se o camarada, né, que foi retratado ali, ele era racista ou não, pega aquela porcaria da estátua e joga no museu, mas não destrói, porque aquilo ali faz parte da memória histórica. Como é que você vai mostrar que existiu, por exemplo, um camarada como o rei Leopoldo, certo? Na Bélgica, que quando invadiu a região do Congo, botou para torar nos congoleses, né? E, inclusive, quando os congoleses não conseguiam colher, né, a cota diária, né, de ouro ou de diamantes, os colonos, né, belgas, eles decepavam as mãos, né, dos congoleses, né? E aquelas mãos decepadas, inclusive, iam parar no mercado, né, clandestino, certo? Que, inclusive, a gente chamava, né, de mercado negro, hoje chama mercado clandestino, que é até para uma forma, né, de evitar, né, estar reproduzindo expressões racistas. Então, o que a gente observa é que eles pegavam aquelas mãos, levavam para o mercado clandestino para venderem como um troféu, como souvenir. Manuela, quer falar? Professor, o que são congoleiros? Congoleses são os habitantes da região do Congo, lá na África, ok? Então, o congolês, ele é o habitante do Congo, né? Um país na África. Então, país inclusive muito famoso, né? Porque ele é um dos países africanos que hoje tem a maior quantidade, né, de gorilas, né? Habitat natural dos gorilas, né? Então, os congoleses, eles sofreram bastante, né? Tem um filme chamado Congo, né, que fala da questão dos gorilas, e quem quiser pode assistir o filme mais recente, né, do Tarzan, que a aventura se passa exatamente, né, contra os belgas, né, contra a colonização, né, do rei Leopoldo, né? Deve estar lá no inferno, se divertindo, né, com o capeta. Professor, Pode falar. e também foi de lá do Congo, né? Aquele do o King Kong. É filmado naquela região, né? Pronto. Então, assim, o último filme, né, que é A Lenda do Tarzan, ele mostra exatamente nessa questão, né, do Tarzan, né? Não se preocupe não, Rian, porque português dá liberdade para a gente criar palavras, né? Pode falar. Ô, professor, olha só, por exemplo, né, aqui o senhor está nos grade aí, costumes locais. Né? Óbvio que isso vai passando ao longo do tempo e eu acho que meio que virou um estereótipo, assim, né? A visão do negro como sempre um ser que, sei lá, tá ligado mais à diversão, entendeu? A culturas regionais, alguma coisa dessa natureza assim, do que ligado ao estudo, né?
como é que você vê essa questão? Porque Não, veja só. e que os negros não produziam tecnologia na África Não, antigamente. veja só. A gente teve, né, na África reinos muito avançados. O reino de Cuxi, por exemplo, foi um reino muito avançado. E o Egito? A gente fala, né, da África e o pessoal esquece, por exemplo, que a civilização egípcia ela é africana, certo? Nordeste da África. E era uma das civilizações mais avançadas do mundo na época. Os egípcios, é, eles faziam até cirurgia cerebral, certo? Quando eles faziam, lógico, né, que há relatos de que eles só fizeram isso em poucas pessoas, né? Mas quando existia um ritual lá no Egito chamado presta atenção no nome, trepanação. Eu vou digitar ele aqui. Na trepanação, que era isso. Para diferenciar o nobre do camponês, então se fazia uma cirurgia, né? Aqui no cucuruto do camarada, né? Se cortava isso aqui, se colocava um cono, depois botava no lugar, emendando com couro de animal, para ele ficar com aquele cabeção de Alien, o oitavo passageiro, né? Ai, era isso, era. Isso era o Então ritual de aqueles negócios ali trepanação. não era os ET, É, não, era eles hum, mesmos. isso não. Há quem diga, né, que ali seriam ETs, Eu com acreditava nisso, que eu vi muito tem da por conta história. do cabeção, né? Mas não. E havia outras formas. A gente, quando nasce com o crânio ainda bem molinho. Então, acredita-se que eles faziam um ritual, né, de massagens, certo? De alongamento do crânio. Ou eles pegavam, né, tipo uma cinta e amarravam, né, aqui na cabeça, apertando para alongar o crânio. Essa técnica, ela seria mais utilizada, porque a trepanação, ela podia gerar a morte do camarada. Mas eles tinham ervas anestésicas, certo? Há quem diga que os egípcios já usavam cânhamo. O cânhamo é o que hoje a gente chama, né, de cannabis, certo? A erva do capiroto, né? A, a, Inclusive uma erva, né, que tem se mostrado com grandes poderes medicinais, né? O óleo, né, do cânhamo, né, o canabidinol e o THC, certo? Eles são utilizados hoje para parar, né, convulsões. Camarada que tem mal de Parkinson, por exemplo, você bota a gotinha do óleo na boca do camarada, daqui a pouco ele vai parando de tremer. Então eles estão fazendo estudos, né, muito avançados nisso daí. Então, eu vejo, costume local. Existia esse costume lá, né? Entre os maias, né, os astecas, né, os incas também, se você observar, por isso que eles colocam, né, como se esse pessoal fosse deuses, né, de outros locais, ou alienígenas. Tem até um documentário chamado Eu Eram os Deuses assistia. Astronautas, né, que mostra isso daí. Porque o pessoal era aquele pessoal do cabeção, parecendo Alien, né, o oitavo passageiro, né? Que é uma série de terror ficção científica muito legal também, né? Inclusive, hoje eu botei para baixar todos os filmes da série para eu reassistir. Tanto o Alien, né, como Sexta-feira 13, que eu gosto desses filmes de terror, assim, slasher, né? Que é do assassino muito, muito fodão, né? Assim, sai metendo lapada em todo mundo e no final a turma mata ele, ele ressuscita, que é para poder ter a segunda série, né? A parte 2. Mas vejam, então, os costumes locais, eles tendem a ser preservados ou suplantados, né? Então, hoje, por exemplo, eu não vou chamar, eu não chamo mais a mesinha que eu tenho aqui junto, né, da mesa do computador, que deveria estar junto da cama, né, de criado mudo, eu chamo de mesa de cabeceira, porque a expressão criado mudo, ela surge dentro do contexto da sociedade escravagista, né? Criado mudo era o negro que ficava a noite toda em pé do lado da cama do senhor, segurando a bandeja com água, alguma coisa, né? E não podia falar. Alguns tinham até a língua cortada para não falar. Então ele ficava ali. Daí a ideia, né? Criado mudo, né? Caraca, professor, Então, isso aí é forte. então expressões como essa, né? Agora, lógico, né? Que tem expressões, né? Que
são utilizadas também, né, por grupos, né, que eu gosto de chamar, né, e não entendam isso como um racismo, não, mas como uma crítica, né, de negros profissionais, vamos dizer assim, que é aquele pessoal que entra no movimento não em prol da causa, né, do movimento negro, mas em prol de lucro pessoal. Então, eles terminam misturando um bocado de coisa que tem muito mais a ver, por exemplo, com a questão da língua portuguesa, né, e do latim, por exemplo, do que com a questão racial. A expressão, por exemplo, denegrir, ela não está associada ao negro, né? Ela está associada ao tempo atmosférico, por exemplo. Denegrir seria o momento, aquele movimento onde você tem nuvens extremamente carregadas, né, escuras, e não chovem, certo? Não chovem, certo? Então, as nuvens elas vão limpando, então ali a nuvem ela denegriu, ou seja, ela deixou de ser negra no sentido de que era uma nuvem carregada, né? Toda nuvem carregada de água, ela fica com aquele cinza escuro, né? Quase preto, né? Tem alguns locais onde fica quase preto mesmo. Então, está muito mais associada à questão atmosférica do que à questão, né, racista propriamente dita. Então, a gente dá um desconto, né? Dá um desconto. Quando você vai estudar, você aprende essas coisas, então você passa a fazer a separação entre quem está nos movimentos, né? Preocupado realmente com o movimento, e quem está ali somente para tirar vantagem, certo? Inclusive, eu digo, né, sem medo de errar, que existe muito desses militantes, né, que terminam sendo eleitos, né, via movimento negro, que eles não estão nem aí, né, para a causa, né, do negro. Entram ali fazendo uso dessa pauta identitária, né, para ganhos pessoais. Depois o pobre do preto, né, favelado, periférico, que se lasque, certo? Então, assim, hoje eu sou muito mais cauteloso com relação a isso e muito mais crítico, né? Todo camarada que chega para mim dizendo que faz parte do movimento negro, que eu vou considerar que ele realmente faz. Não é toda mulher que chega para mim dizendo que defende a causa feminista que eu vou levar a sério, não. Você tem como perceber isso daí pelo discurso que deve casar com a prática, né? Quando não casa com a prática, então aquele camarada é mais um escroto, mais um escrota. Então, lasque-se para lá e não venha nem falar comigo, certo? É momento pistola. Então, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pré-história, certo? Então, quem quiser, inclusive, eu recomendo assistir ontem um documentário muito bom que mistura, né? Assim, teoria, né, da origem da vida com física quântica, né? É chamado Quem Somos Nós. Posso mandar, me lembrem que eu mando o link para vocês depois. Então a gente vai falar um pouco sobre pré-história. E a gente começa mostrando isso daqui, ó, que a história ela trabalha com periodização. O tempo é uma categoria muito importante, né? Então a gente tem hoje na história o tempo de curta duração, de média e de longa duração. Então o tempo de curta duração a gente associa no máximo a um período de uma década, né? O tempo de média duração estaria associado a um determinado número de décadas até um século, né? De um século para cima é que a gente teria um tempo de longa duração. E essa periodização, como a gente passou por uma colonização europeia, certo? Então, essa periodização nossa vai ser eurocêntrica, porque a gente segue o chamado calendário gregoriano, esse que divide, né, o ano em 12 meses, né, de janeiro a dezembro, substituindo, inclusive, o calendário solar, certo? E o calendário lunar, que já eram utilizados em muitos locais, e é diferente, por exemplo, do calendário asteca, né, o calendário maia, calendário chinês, certo? O calendário árabe, o calendário, né, judaico, certo? Então, quando a gente fala, né, em periodização, a nossa periodização ela é eurocêntrica, ou seja, centrada na Europa, ou seja, é focada a partir da história da Europa. Durante muito tempo, inclusive,
certo? Durante muito tempo, inclusive, a história, certo, do Brasil ela era trabalhada e ensinada como um adendo, né? Como um anexo, né? Um apêndice da história europeia. Diga, Rian. Renato colocou. Os chineses usam outro calendário, inclusive o Ano Novo Chinês é comemorado, né, numa data diferente da que a gente comemora. Assim, Renato colocou um link. Esse link aqui é o quê, Renato? Esse é o link do documentário que você falou. Ah, Quem Somos Nós, beleza. Pronto, mas eu vou mandar no grupo depois também, certo? Então vejam só, o que é que a gente tem? A gente tem, né, aqui, ó, por exemplo, a gente falou em calendário. Então, o calendário cristão ocidental, ele leva, né, em consideração o nascimento de Cristo, certo? Que não nasceu em dezembro, certo? É muito provável que Jesus tenha nascido no mês de setembro, entre setembro e outubro, e não dezembro. Mas aí qual é a questão? No dia 25, né, de dezembro, se era uma data que era atribuída ao Deus, né, Sol, certo? Que era representado era personificado na figura do imperador. Então, quando Roma se torna cristã, se faz a analogia e se substitui a data de comemoração, né, da divindade imperador, certo, pela divindade Cristo, certo? Então você tem essa questão. Então, o ano 1 do nosso calendário ele passa a ser o nascimento de Cristo. Tudo aquilo que está antes ao nascimento de Cristo, a gente usa, né, a terminologia o AC, né, antes de Cristo, né, e após o nascimento de Cristo, DC, né? Você pode usar também o AC ou o BC, né, que é o Before Christ, né, After Christ, né, no inglês. Existem outros calendários, né, como eu já falei, mas o foco é que, para a gente entrar na discussão da pré-história, é que durante muito tempo, né, os seres humanos eles sempre se preocuparam com a questão das origens, certo? Então, peraí que eu minimizei aqui. Se preocuparam com a questão das origens, certo? Então, nesse sentido, a gente teria, a partir dessa periodização, a divisão nas chamadas idades. Isso aqui é uma forma, né, de divisão que está dentro daquela questão que eu coloquei na aula passada da historiografia mais tradicional, dividir em períodos, né? Então a gente teria a pré-história, né? Que vai mais ou menos do surgimento dos seres humanos até mais ou menos 4.000, 3.500 a.C., que seria a data provável de invenção da escrita, né? Na prática, o que a gente tem é a divisão da sociedade humana, né? Da história da sociedade humana, entre a história das chamadas sociedades ágrafas, o prefixo a é negação, grafas de grafia, então a é sem ou não, né? Grafo, grafia, então sociedade sem escrita, e das sociedades pós-invenção da escrita. Então a pré-história seria tudo aquilo que vem que vem antes da invenção da escrita, né? Até a invenção da escrita, e a partir da invenção da escrita a gente tem o que seria a história propriamente dita, entre aspas, certo? A Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, tem as datações, não vamos se deter nisso aqui, mas o fato é que a gente, assim, para a gente entender a pré-história, eu falei para vocês já, pré-história seria o quê? O período das sociedades humanas antes da invenção da escrita. Então, essa terminologia pré-história, ela já se mostra inadequada, ou equivocada, certo? Ou ineficiente. Por quê? O que é que significa o prefixo pré? E aí? Antes da história. Antes. Seria antes, certo? É como se Mas, antes não existisse história, né? exato. Então, a voz já está indo embora, porque hoje eu falei muito.
Aí, como eu não estou 100% ainda da garganta, né, pós-Covid, então eu começo com a voz normal e à noite, às vezes, eu termino com a voz de pato rouco. Então, vejam só, o que é que a gente tem? Prefixo pré seria aquilo que vem antes. E então, ao pé da letra, a pré-história seria aquilo que acontece antes da história. Lógico, essa terminologia, ela é uma terminologia tradicional e já inadequada. Por quê? O que é que nos diferencia, enquanto seres humanos, dos demais animais? O que é que dá a diferença, por exemplo, entre um determinado ser humano e um jumento, e a depender do ser humano, comparado com o jumento, não querendo faltar com respeito ao nobre animal, né? Porque tem gente que só Jesus na causa. Mas o que é que diferencia a gente, né, de um jumento, né, de um leão, certo? De um pato? O que é que nos diferencia? Capacidade de pensar, né? É exatamente a capacidade de pensar e não somente isso, a capacidade de articular a comunicação por meio da linguagem. Professor, Pode falar. eu estou lendo aquele livro Uma Breve História da Humanidade, Homo Sapiens, do Yuri Harari. Eu tô com ele, eu tô olhando para ele ali, tá ali na minha estante. Tá Não sei se o senhor, logo no começo, ele fala da capacidade que os primeiros Homo Sapiens tiveram de criar ficção, né? Criar histórias para poder se safar ali no meio do bando e tal, entendeu? Aí o que é que acontece? Ele fala que isso aí foi, como é que diz, um dos pilares para a sobrevivência da espécie, essa capacidade de criar ficção, de criar história, de fofoca, esse tipo de coisa. Porque a comunicação ela é importante. Veja, não sei se eu falei isso já aqui, mas durante o governo do imperador carolíngio, né, Carlos Magno, ele resolveu fazer uma experiência, né? Então ele queria descobrir qual era a linguagem materna dos seres humanos. E ele resolveu fazer, certo, uma experiência. Ele pegou 10 bebês, certo, e colocou todos eles em uma sala, certo, isolados de todo mundo. Lógico que esses bebês eram alimentados, né? E os servos que entravam para ter contato com eles, né? E alimentá-los, né? Limpá-los, né? Do xixi, do cocô. Eles tiveram a língua cortada para não correrem o risco de falar com eles. Ele queria ver qual era a linguagem que aqueles bebês iriam desenvolver sozinhos. Qual foi o resultado? Não deu muito certo porque todos esses bebês morreram, certo? Eles morreram porque eles não conseguiam criar um vínculo de comunicação na medida que foram ficando mais velhos, né? Então, isso é contado para mostrar a importância da linguagem para o ser humano. Não é somente a capacidade de pensar, não é somente, por exemplo, quem já assistiu aqui um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço? Tá na minha lista, mas não assisti não. Pronto. No começo do filme, é um filme de ficção científica, né, do Stanley Kubrick, que é o mesmo diretor, né, de Nascido para Matar e de Laranja Mecânica, ok? Então, tem uma cena lá que tá lá os grupos, né, pré-históricos, né, eles começam a brigar, né? Esse primeiro grupo aqui, ó, do Australopithecus, né, tá lá os Australopithecus, no máximo o pessoal Homo habilis, né? Então eles começam a brigar, até que chega um momento em que um deles vai para cima do outro, ele pega um pedaço de osso que tá ali e dá-lhe uma cacetada no outro, né? E ele morre. Aí ele percebe a partir dali que aquele osso poderia ser utilizado como arma, poderia ser utilizado para quebrar outras coisas. E o que é que ele faz? Aí mostra a cena onde eles vão usando os ossos, né, para matar animais,
para guerrear contra inimigos. E termina o quê? Como é um filme de ficção científica, ele pega aquele osso, joga para cima, e o osso vai girando até chegar no espaço e se transformar em uma nave espacial. E começa, teoricamente, né, começa mesmo o filme ali, feita essa introdução. Então, a capacidade de raciocinar, ela não garantiu apenas ao homem, por si só, a sobrevivência. O homem, ele passa, né, a criar família, a criar cidades, né, a criar vínculos de afetividade a partir do desenvolvimento da linguagem, ok? Então, a linguagem, não somente a linguagem, mas a capacidade de raciocinar nos torna diferentes, né, de outros animais. Temos, por exemplo, tem chimpanzé, por exemplo, que é mais inteligente que a gente, mas o chimpanzé, ele não tem linguagem, certo? Então, como ele não tem linguagem, ele não pode criar outras coisas, certo? Ele não pode, não é somente a capacidade cerebral, a questão da linguagem, que é muito importante, ok? Então, pré-história seria um período anterior à história, mas se o homem, ele surge na face da Terra como um ser pensante e que transforma, certo? Transforma a sua realidade a partir da intervenção na natureza, eu posso dizer que os primeiros grupos pré-históricos, eles não possuíam história? Não. Então, se com o surgimento dos seres humanos, mesmo que seja o ancestral mais comum, mais antigo, perdão, ele já tem ali a capacidade de transformar a realidade ao seu redor de forma a melhor se adaptar no meio, então ele já está produzindo história, porque ele produz cultura, ok? Então, a história estuda também a cultura humana através do tempo, dentro de um determinado espaço, verificando se essa cultura ela permanece ou ela evolui, ou ela é extinguida. Então, a produção de cultura pelo ser humano, exemplo, quando o Australopithecus ele usa o osso como uma arma, ele está produzindo cultura. Então, não posso dizer que esse camarada ele não possui história. Logo, mesmo antes da invenção da escrita, os seres humanos já possuem história. Então, esse termo aqui, pré-história, ele é inadequado, ok? Aí alguém pode perguntar, professor, se ele é inadequado, por que é que a gente usa? A gente usa o termo pré-história apenas por uma função didática, para diferenciar o período da história da humanidade antes da invenção da escrita e o período da história da humanidade a partir da invenção da escrita. Então, a pré-história, didaticamente falando, seria o período da história da humanidade antes da invenção da escrita. Ok, gente? Entenderam isso aí? Sim. Deixa eu ver o chat aqui. Pronto, nenhum ser humano veio do macaco, não, gente. Ô, professor. Com a diferença, a capacidade de pensar, ainda acredito nos. Não, tem gente que acha que veio do macaco, mas não, senão vier ao longo do tempo macaco virando gente. Não. O que a gente tem é o seguinte: nós temos ancestrais comuns. Eu vou falar disso a partir de agora, certo? Teoria da evolução, como toda teoria científica, certo? Ela assim, ela é aceita pela ciência, mas assim, existem lacunas, certo? Na teoria da evolução. A gente não pode afirmar que ela é 100% correta, certo? Em termos lógicos, por exemplo, a teoria da criação, ela tem mais lógica, certo? Tem uma lógica mais simples, né? E mais objetiva do que a teoria da evolução. Isso não quer dizer que a teoria da evolução ela não seja demonstrada, né? Nem seja aceita. Hoje, por exemplo, vocês podem pesquisar sobre uma teoria chamada de design inteligente.
que é uma tentativa de alguns teístas, né? São não necessariamente religiosos, né? Mas são pessoas que creem em uma divindade, né? Theos é Deus, né? E o ista aí está associado àquele que crê em Deus, né? Então, teísta é alguém que crê em um Deus. Então, eles tentam fazer uma fusão exatamente da teoria da criação com a teoria da evolução. É interessante isso daí, quem quiser, tiver curiosidade depois. Alguém tinha chamado aqui a fazer uma pergunta, e eu interrompi. Acho que foi alguma das meninas. Queria fazer uma pergunta aí, ou comentário, e eu interrompi. Era eu, professor. Era só para perguntar se, ao invés de chamar pré-história, a gente poderia chamar, tipo, essas pessoas de povos primitivos, né? Já que foram os primeiros, assim, habitantes, né? Não, os habitantes a gente pode chamar de povos primitivos, né? Ou de ancestrais primitivos. Agora, o período, certo? O período a gente ainda chama de pré-história, certo? Por conta da questão didática, como eu falei para você. Ainda não criaram, né, uma nomenclatura melhor, nem também se preocupam em fazer isso daí, né? Então a gente usa a pré-história como forma, né, de classificação mais didática, né? Então vejam, esse período pré-histórico ele é dividido inicialmente em duas fases, certo? Certo? A gente tem a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. E a Idade da Pedra, ela, por sua vez, ela é dividida aqui, ó, em dois períodos, né? O Paleolítico e o Neolítico. Eu vou explicar isso já já. Mas vejam, o ancestral mais antigo, né, que foi encontrado até então, foi o da Lucy. É um Australopithecus, né, encontrado na região da África, que data de aproximadamente 3,2 milhões de anos. Né? E era um fóssil, né, de uma mulher, certo? E que, assim, recebeu esse nome de Lucy porque os arqueólogos, né, que estavam fazendo a escavação, na hora que acharam, né, a, o fóssil da Lucy, certo? Eles estavam ouvindo uma música dos Beatles, que eu vou colocar aqui no chat, certo? O link dela, chamada Lucy in the Sky with Diamonds. Tradução livre, né? Lucy no céu com diamantes, né? O título, assim, é meio estranho, né? Lucy no céu com diamantes, né? Talvez a turma estivesse fazendo uso de alguma substância naquele período e veio essa ideia aí. Então, aqui, ó, uma reconstrução, a gente tem uma reconstrução, né? Do rosto, né, da Lúcia, aqui uma imagem, né, tentando reconstruí-la, né? Então, assim, é o ancestral mais antigo nosso, ok? Mas vejam, primeiro período pré-histórico, né, eu falei para vocês, a gente tem a Idade da Pedra, né, dividida em dois períodos, né, há quem coloque um período intermediário, aí o Mesolítico, entre um e outro, mas seria o Paleolítico, né? Ao pé da letra, a gente teria aí pedra antiga, que é paleo é antigo, né? E litos é pedra, então pedra antiga. Aí a gente chama, né, de idade da pedra lascada. Por quê? Porque os instrumentos utilizados por esse pessoal aqui eram instrumentos, né, obtidos a partir da quebra, né, de algumas pedras, dentre elas a mais utilizada era o sílex. Então, eles quebravam a pedra de sílex batendo uma na outra, e as lascas que caíam, eles usavam para fazer ponta de flecha, né? Ponta de tacape, né? Ponta de lança, ok? Então, a gente tem aqui o Paleolítico, datando de aproximadamente 4 milhões de anos, né?
antes de Cristo, que é a idade que supõe-se aproximada, né, de surgimento do homem na face da Terra, 4, 5 milhões de anos atrás, até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, né? Então, a gente tem isso daqui, e esses hominídeos primitivos, eles viviam na condição de bandos, né? Eram bandos de caçadores, né? Bandos de caçadores, né? E coletores, né? Assim, Leandro, a pressão ambiental interfere na evolução de forma direta. Não somente pressão, tem vários fatores que interferem na evolução. Por exemplo, proteína. Quanto mais proteína a gente consome, melhor fica, né, a nossa capacidade de raciocínio. Então, hoje, por exemplo, quanto mais proteína o homem, né, o homem, eu digo homem é masculino, né, ele consome, ele tende a ter uma imunidade maior e uma musculatura, né, mais forte, né? Mesma coisa a mulher. Só que como os hormônios masculinos e femininos são diferentes, então eles vão manifestar isso de formas, né, mais distintas, né? O homem manifesta isso no meio da força muscular, né? A mulher na capacidade do raciocínio, né? Então, hoje, assim, se a gente parar para observar, por exemplo, a própria estrutura corpórea, né, de nossos pais, a gente pega uma foto antiga, né, dos nossos pais, aí olha lá o perfil, né, o padrão físico do camarada, e a gente observa o padrão físico Maguinho. dos jovens de hoje, o jovem de hoje ele é mais esguio, certo? Os nossos pais e avós é mais truncado, né? E truncado não necessariamente é mais musculoso, mas era aquele camarada, né, com o corpo mais bronco, né, mais quadrado, né? Hoje a gente vê o jovem mais fino, né? Mais esguio. A não ser que o cara ele invente ir para academia, né? E mude a dieta dele, né? Para batata doce, frango e ovo cozido, certo? Ele vai ficar aquele homem bombado, né? Inclusive eu tenho uma amiga, né? Minha mãe me chamava de Genzo. Eu tenho uma amiga. Às vezes o cara vira, né? Inclusive Fisiculturista. Fisiculturista, mas nem isso, né? O cara vira tipo um socó, certo? Ele fica parecendo um socó. O Que é que é aquele isso? socó é um pássaro, né? Que ele tem as pernas bem finas e aquele corpinho mais gordinho. Então o cara começa a malha muito peitoral, barriga, aquela coisa, fica aquele cara da cintura para cima, bem saradão, né? Mas com a canela fina, né? Parecendo um funil. Aí deixa mais gordinho mesmo, né? Buchudinho. Tem uma amiga que ela diz que prefere os gordinhos, porque barriga tem história e gordinho vai lhe levar para comer coisa gostosa, né? O marombado só vai querer que você coma, né, frango, batata doce e ovo cozido. O tripa seca, né, do Chapolin aí, é o perfil. Então, por que é que diz que o camarada hoje, que a gente hoje tem uma estrutura diferente, né? Porque a gente passou a comer menos proteína, né, animal, e passou a tentar compensar isso em outras coisas. Só que a proteína animal ela é importante, certo? E isso influencia, inclusive, há quem diga que influencia, inclusive, na capacidade de produção hormonal. Então, a gente teria, né, como resultado disso, a voz do caba fica um pouco mais fina, ao invés de ser mais grossa, certo? E outros fatores, né, que um professor de biologia pode confirmar ou explicar melhor do que eu. Mas vejam, então, aqui, esse pessoal se alimentava muito, né, à base da caça, da pesca, comia muito tutano, né, de osso, certo? Quem pega, né, um osso de chambaril, né, para fazer... Não, hoje eu acho que vocês só têm aula de história. Pega um osso de chambaril, né, para fazer um pirão. Certo? Minha mãe, ela gostava de pegar o osso depois, né, quando faz o pirão, pega o osso, aí bate assim no osso, né? Ele larga aquele tutano, né? É a comida que chega se lambuzava, né?
se aquilo ali rico em colágeno também, né? Então, hoje, né, o pessoal usa muito mais produto, né, de cosmético, né, na cara, porque também perdeu a capacidade de comer alimentos, né, ricos em colágeno, né? É bom, né, Sueli? O tutaninho os pirãozinhos de chambari é uma coisa muito gostosa. Aí vejam, então, no período paleolítico, né, ou idade da pedra lascada, os homens e as mulheres viviam como nômades, ok? Viviam da caça, da coleta, né, de frutas, raízes. No final desse período, eles passaram a desenvolveram a habilidade de usar o fogo. Eles não aprenderam a fazer o fogo. Eles passaram a usar o fogo para cozinhar a ponta, né, de uma madeira para facilitar o corte, produzir uma lança, para cozinhar alimentos, né? E aqui, gente, existia, certo? Aqui existia o que a gente chama de divisão sexual do trabalho, que era isso, a divisão das funções pelo sexo. Então, os homens, né? Não se preocupe não, Vitória, eu vou deixar gravado aqui, depois eu mando o link. Eu acho que com no máximo 15, 20 minutos a gente conclui, certo? Vou colocar os slides, vou colocar o vídeo da aula também, tudo. Então, assim, então, como era essa divisão? Homens caçavam, pescavam, certo? E protegiam o bando. Mulheres dividiam aquilo que era caçado, né? Coletado, né? Pescado, e cuidavam da prole, dos filhos. Outra coisa, a visão aqui, durante muito tempo, ela foi uma visão matriarcal de sociedade. A mulher era o topo da sociedade. Isso a gente vê, por exemplo, em pinturas, né, esculturas como essa daqui, ó, escultura da Vênus de Willendorf. Por quê? Se atribuía um caráter divino às mulheres porque elas geravam vida. Tem um filme intitulado A Guerra do Fogo. Eu não vou falar sobre ele não, porque o vídeo que eu gravei, certo? Ele fala sobre ele, e eu vou colocar o link para vocês depois. Então, mas nesse filme mostra, né, que as mulheres consideradas, né, mais importantes, né, e belas eram as mulheres, né, que tinham o ventre largo, certo? As ancas, né? A anca é o popozão, né? Maiores também, e os seios fartos. No estilo dessa aqui, né? Da Vênus, né? Mais gordinha, porque acreditavam que essas mulheres, por terem o ventre, o quadril mais largo, elas eram melhores parideiras, né? E assim, elas eram idolatradas, né? Como deusas. E a mulher magrinha, né? Ela era enxotada, né? Ela não era escolhida, né, para procriação, né? Ok? Então, aqui são as características, né, básicas do Paleolítico, né? Desenvolvem aqui a pintura rupestre, ok? É o contrário hoje. O padrão de beleza hoje é a mulher mais esguia, né? Seca. Assim. E é seca, né? Padrão Gisele Bündchen, né? Mas Gisele Bündchen aqui na pré-história ela estava lascada, Ô, né? professor, Arranjar um casamento, né? Ou um companheiro aqui. Pode falar. os slides vai ficar disponível no Classroom? Vou colocar tudo, tanto o slide como o link da aula e o link quando eu postar a aula no meu YouTube lá, eu libero para vocês, ok? Acho que nós só temos mais. Obrigada. Nós só temos mais 3 ou 4 slides, mesmo assim alguns deles com mapa. Estou concluindo já, certo? Vejam, outra coisa, a origem da vida humana, ela é aceito, né, que os seres humanos surgiram na África, porque os fósseis mais antigos foram encontrados aqui.
Da África, eles migraram, né, para a Europa e Ásia, e da Ásia, eles migraram para a América, ok? Por meio dessa região daqui, que é o Estreito de Bering. Aqui, ó, o Estreito de Bering, ele liga, né, o extremo nordeste, né, da Ásia com o extremo sudeste, né, aqui da América do Norte. Qual é o nó da questão aí? Qual é o nó da questão aí? É que os norte-americanos não aceitam, né, que o povoamento da América ele se deu primeiro na América do Sul e não na América do Norte. Porém, os vestígios arqueológicos encontrados, né, eles mostram o contrário. Os fósseis mais antigos de seres humanos encontrados na América foram encontrados na América do Sul, inclusive aqui no Brasil, na região do Piauí e em territórios próximos a Minas Gerais. Ok? Então, invejosos e charlatães, né? Porque teve até relato, né, de arqueólogo norte-americano forjando vestígios arqueológicos, né, de homens mais antigos, né, de hominídeos mais antigos do que os que foram encontrados aqui na América do Sul, né? Mas eles não aceitam nem a pau, embora a história ela mostre o contrário, né? Aqui. O segundo período da pré-história, e o mais importante, digamos assim, é o período neolítico. Vocês sabem o que significa a expressão neo? Veja, lítico vem de litos, que é pedra, e neo. Neo é novo. Se a gente tem paleolitos, pedra antiga, né, pedra lascada, que a gente tem neo, novo, litos, nova pedra. É porque a pedra era nova mesmo? Não. É porque agora eles passaram a dar uma técnica maior no trabalho com a pedra para produção, né, de utensílios, usando, né, a questão dando um polimento, né, nessas pedras. Então a gente vai ter aí a pedra lascada, ela passa a ser polida. Então ao pé da letra, pedra nova ou neolítico, né, neolítico, pedra nova ou idade da pedra polida. Mas tanto o neolítico como o paleolítico fazem parte do mesmo período, que é a idade da pedra, ok? Então aqui vai ocorrer a Revolução Neolítica. E vejam, para aquela galerinha, né, que gosta de tirar onda com as princesas, né, do grupo, né, as poderosas, a maior de todas as revoluções, né, da história da humanidade, que foi a Revolução Neolítica, e eu explico por quê. A Revolução Neolítica, a agricultura que proporcionou a Revolução Neolítica é a invenção das mulheres. Por quê? Pela divisão sexual do trabalho que existia, vamos lembrar, os homens faziam o quê? Caçavam, pescavam e protegiam, né, o bando. As mulheres, elas dividiam, né, tudo aquilo que era trazido e cuidavam, né, da prole. E com isso elas ficavam em um determinado local, enquanto os homens estavam perambulando em busca de alimento. E foram elas que perceberam que jogando as sementes de uma determinada fruta no local, aquela semente germinava. E observando aquilo, elas descobrem a técnica da agricultura. E a agricultura vai provocar uma revolução, porque muda toda a estrutura da sociedade. Se antes eles passaram a viver em bandos, eles viviam em bandos, né, de caçadores, né, e coletores, nômades, porque não tinham moradia fixa, e eram dependentes da natureza, não eram produtores. Com a agricultura, eles passam a dominar a natureza, eles se tornam produtores, e eles agora podem fixar moradia em um local. Então, eram nômades e se tornam sedentários. Eles viviam em bandos, agora desenvolvem tribos, certo? Tribos. Então, eles saem da estrutura de bandos, né, e nômades e passam a coexistir na forma de tribos sedentárias. Com isso surge o quê? A família. A família nuclear
homem, mulher e filhos. E essa família, né, ela era vinculada, né, ela desenvolveu laços de parentesco baseado no nascimento. Então, você tem um grupo sedentário em um local, outro grupo em outro. Então, aquele grupo ali formava uma família, e ali no outro grupo tinha outra família, que podiam se encontrar e se relacionar, dando origem a outras famílias. Então, isso foi muito importante, porque o homem, os seres humanos, na realidade, saíram da condição de dependentes da natureza. No Paleolítico, eles não produziam alimentos, então eles dependiam do que tinha na natureza. E eles passam agora a condição de produtores. Isso vai gerar famílias que juntas vão gerar tribos, que juntas vão crescer e, como a agricultura dependia de água, eles passam a habitar próximo a locais com grandes quantidades de água. Lagoas, lagos, rios. Assim, as primeiras sociedades humanas, a gente diz que essas sociedades eram hidráulicas, porque elas dependiam da água dos rios, certo? Dependiam dos canais que elas faziam de irrigação. Então, vejam, no Paleolítico, a principal, né, invenção, digamos assim, ou do período, foi a utilização do fogo. No Neolítico, eles passam a produzir o fogo, então eles aprenderam a fazer o fogo, né? Assim, então aí o outro fogo, né? Porque já existia um fogo mais primitivo em todos eles, né? Que era o fogo da procriação, né? O fogo da libido, né? Inclusive, as relações, né, afetivas, né, reprodutivas nesse período eram bem animalescas, né? Tem um filme que é o filme que eu comento no vídeo, né, que eu vou passar para vocês depois, A Guerra do Fogo, né? Mostra, né, as relações sexuais, elas eram muito, né, instintivas, né? E a aproximação dos casais se dava por meio do olfato, né? A mulher, ela libera, né, um feromônio diferente, né, quando ela está propensa à procriação, e o cabo, né, mais antigo, ele tinha um olfato mais apurado, ele percebia, agarrava a mulher ali e pimba, né? E era um negócio bem animalesco mesmo, né? As relações eram como se fosse uma relação de animais mesmo, né? Com o camarada agarrava a mulher, pegava ela à força por trás e tome, né, amor para cima, para não usar outra expressão. Então, nesse sentido, né, com a... Não necessariamente, Rian, não diz isso não. Tu tá comentando sobre o quê? Sobre Mas é verdade. a questão sexual. Não, veja, Caso de hoje estupro. Sarado, gente. tem a questão do estupro, né? Mas aí o estupro hoje ele é considerado uma aberração, né? É considerado crime. E em algumas sociedades, o estupro é uma forma de macular a pessoa com o rótulo de que aquela pessoa não vale mais nada. Alguém aqui assistiu o filme O Caçador de Pipas? Sim, assisti. Tem o gurizinho, né, no E foi filme, estuprado. que foi estuprado quando era criança. E o estupro ali naquela sociedade, principalmente sociedade islâmica, é uma forma do grupo, né, social, certo? Do grupo social, ele dizer para a comunidade que aquele indivíduo ali não serve, não tem valor de mais nada. Então, quando alguém resolve agarrar um camarada, né, e o estupro masculino ali também é muito forte. Então, resolve agarrar alguém e estuprar, o estupro geralmente é coletivo. Então, aquilo ali macula o homem ou a mulher, de forma que, se for mulher, essa mulher não vai arranjar um Como é o nome do casamento filme, mais prof? nunca. O Caçador de Pipas. Eu levei um tempo para perceber
isso Prepare daí. para chorar, viu? Mas é um filme muito bom, Eita, eu quero certo? Assim, é, não tem uma vez que eu assista ele que eu não chore, né? E cada vez, né, eu acrescento o choro em uma cena diferente, junto com as das outras que já me fazem chorar, né? Então vejam, Professor, é, licença. É, hum, Quem quer ser um milionário também é muito bom, viu? é bom, Já assistiu? é, já assisti, sim. Mas o Quem Quer Ser um Milionário ali não é um filme que mostra a sociedade islâmica, mas indiana, né? Isso. Embora aqui na Índia, até hoje, né, está sendo proibido agora, graças a Deus, né, graças aos deuses, né, para quem crê em mais divindades. Se um costume que também é utilizado, né, nos países islâmicos, que é de uma cirurgia que é feita, né, cirurgia ritualística que é feita na mulher quando ela atinge por volta dos 12 anos, o pai, junto com um grupo, né, de anciãos, eles colocam a menina, né, ali e ela tem o seu clítoris, né, decepado, porque ela no para que a partir do ato sexual ela não venha mais a sentir prazer. Então isso é uma coisa que vem sendo abolida, né? Porque Bem animado. isso é uma questão muito cruel, né? Para você ver como acontecia. o patriarcalismo acontece ainda em vários locais, né? Na África, em países, inclusive, muçulmanos mais radicais, né? E na Índia, em alguns locais ainda acontece isso, mas vem sendo mudado. Então, veja, o período neolítico, ocorre essa revolução, né? A revolução neolítica, né? A revolução agrícola, né? E isso graças às mulheres, né? Então, a mulher, se hoje a gente, da pré-história, a gente evoluiu para o padrão de sociedade que a gente é hoje, tecnologizada, certo? Ou mais, assim, entre aspas, né, avançada, que a ideia de progresso ela é questionável também, mas falando em progresso tecnológico, a gente deve isso às mulheres, né? Então, essa história de tá tirando onda, né, com as meninas, isso é um negócio de Zé Ruela. Machista. É machista, né, de Zé Ruela. Assim, e o machismo, né, ele mostra muito, na realidade, insegurança, né? Quando o camarada ele começa a querer proibir a namorada de ir para determinado canto e andar com determinada roupa, não é porque ele está preocupado com ela, não. Muitas vezes ele está Frustração. preocupado com ele, né? Ele acha que fazendo isso vai vir um lote de marmanjos lá cantar a mulher, e porque eles estão vindo cantar a mulher, ela é obrigada a ceder, né? É inseguro, é um cuzão, né? Frustração. Sim. Pode ser frustração, aí tem Medo que de se fazer frustrar. não, pode ser uma frustração, né? Um trauma, e isso aí pode ser tratado psicologicamente. Quando isso é um trauma, é melhor, tanto para o homem como, de certa forma, para o casal, porque fez tratamento, ele melhora. Mas quando isso é insegurança do camarada, aí, assim, o mais recomendado é que a menina aperte, assim, o botão do dane-se, ou o ejetor, né? E vá para outro lugar, porque o camarada ele não vai evoluir muito ali, não, certo? Deixa eu ver aqui. Síndrome de corno, né? Às vezes é mais a insegurança. Vejam, e com a questão da propriedade privada, a gente vai ter o desenvolvimento aqui do Estado. Quais são as condições para o desenvolvimento do Estado? Sedentarização, linguagem, porque no final do período neolítico, né, os seres humanos passam a desenvolver a linguagem, ok? E com a linguagem e a sedentarização, a gente tem a ideia de Estado, ou seja, de uma autoridade central
que vai zelar pelo bem e pela proteção do grupo. Então surge o Estado. E o surgimento do Estado vai coincidir com o próximo período. Vê isso aqui, ó. Em Era os Deuses Astronautas, a turma fala sobre essas construções, né? Stonehenge, as pirâmides, né? É muito massa, professor, o documentário. Isso, o pessoal Viaja muito. O pessoal até hoje não tem uma explicação coerente, né, e exata para dizer como é que surgiu isso aqui. Vejam, a Tu economia acredita? Eu acredito. sim e não, né? Eu acredito muito. Eu acredito, né, que eu não tenho como negar que as sociedades mais antigas possam desenvolver uma tecnologia para construir isso, não. Porque, vejam, os egípcios construíram as pirâmides, os maias também, certo? Os babilônicos construíram templos enormes, certo? Então, por que que os celtas, né, ou antigos, né, irlandeses não teriam condição de construir isso aqui? Ok? Então, vejam, no Paleolítico, a economia ela era coletora. Um detalhe importante, viu, gente? Para a gente concluir aqui e finalizando. Há autores que chamam o período paleolítico de período onde a economia era o que a gente chama de comunismo primitivo, porque tudo aqui era de todos. Tudo que era coletado era dividido igualitariamente. No Neolítico surge a propriedade privada. Então, quando o cara cerca um local e diz isso aqui é meu, se você entrar sem permissão, você está correndo o risco de arrumar uma briga e de morrer nessa briga. Certo? Então, aqui a gente tem economia coletora e no Neolítico economia produtora. Guardem isso daí, ok? E para a gente finalizar, aqui, ó, a idade dos metais. Aqui, o que é que a gente vai ter? O desenvolvimento da metalurgia. A estrutura vai ser basicamente neolítica, né? Propriedade privada, surgimento do Estado, aquela coisa toda, né? Mas aqui, os instrumentos que eram feitos, né, de pedra, eles agora passam a ser feitos de metal. Então, eles aprendem, né, a utilizar o metal, né, derreter o metal usando o fogo, e vão introduzir o metal na economia, na produção, usando primeiro o cobre, depois o bronze, que era uma liga formada da junção do cobre com o estanho, e, por fim, o ferro, ok? Então, eles passam a fabricar instrumentos de ferro. E aqui, vejam, preste muita atenção para que isso fique aí para vocês. No Paleolítico, a gente tem a natureza sobre o homem. A natureza dominava o homem porque o homem dependia da natureza, na coleta, na caça, né, na pesca. No período neolítico, inverte. O homem passa a ser produtor, então ele não depende mais da natureza. Ele depende agora da produção dele. Então, a gente tem o homem dominando a natureza e se tornando produtor. E na Idade dos Metais, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o homem passando a dominar o próprio homem, porque ele vai desenvolver aqui a escravidão. Então, eles passam, como eles passam a habitar próximo a regiões de água, então começa a surgir brigas aí, né, pela posse dos melhores territórios. Então, nessas brigas, a gente vai ter o homem passando a dominar o próprio homem. Entrava em guerra, quem perdia a guerra se tornava escravo de quem ganhou. E no final do período aí da Idade dos Metais, eles começam a desenvolver a escrita cuneiforme, aqui, ó, certo? Cuneiforme em forma de cunhagem, certo? O que é cunhagem? É você pegar um determinado superfície e produzir ali símbolos em baixo relevo, ou seja, ele pegava uma tabuinha de barro, por exemplo, não duro, pegava um estilete e ia cavando ali, né, símbolos. Então aquilo ficava em baixo relevo. Pronto, uma moeda que a gente usa hoje é um processo de cunhagem. Pega o molde da moeda, né, ainda quente, aí ela passa numa prensa e dá-lhe a prensa, né, e a prensa cunha ali
o valor, né, monetário da moeda, né, 50 centavos, R$ 1. Então, processo de cunhagem. Daí, cuneiforme, em forma de cunha, porque era cunhagem. Ok? Isso está claro para vocês, gente? Sim, professor. Aqui, ó, a imagem, né, da metalurgia. Tem aqui alguns links, né? Mas deixa eu mostrar para vocês, para a gente encerrar. Eu vou passar aqui. É um videozinho curto, certo? E a gente encerra com ele, que eu vou ver se eu retomo nessa ideia e produzo mais vídeos. Mas é alguma pergunta, alguma dúvida com relação a isso? Com relação a isso. Deixa eu colocar aqui, certo? Depois desse vídeo a gente encerra. Deixa eu parar aqui o meu Spotify. Cadê aqui? Vejam. Vejam só. Tem um vídeo, tem uma música, né, Eu falei, né, que a gente pode estudar rock, né? Pode estudar história pelo rock, né? Cancelar. Pode estudar história escutando rock, né? Eu escutando algumas músicas. O MPB mesmo também fala muito sobre história. O Caetano Veloso, por exemplo, ele tem uma música, né, chamada Alexandre, que conta a história do rei Alexandre o Grande, né? Do Império Macedônio. Então, vejam, eu fiz aqui, a ideia era fazer, né? Portal aqui, rock e história, né? Para produzir, né? Mostrar aqui a história por meio do rock and roll. Okay? Então, tem um filme chamado, né, A Guerra do Fogo, né? E a banda, né, o Iron Maiden, ela fala sobre esse filme. Ela compôs uma música contando a história desse filme. Aí eu vou encerrar, certo? Com um videozinho. Ficou com 6 minutos. Depois disso eu paro aqui. Deixa eu parar aqui. Eu vou colocar o link dele no grupo, certo? Eu vou interromper aqui a gravação. Parar aqui a gravação.